Vozes do Marketing, hoje com um convidado muito especial, Andrei Machado, diretor comercial, marketing e inovação na Moageira Irati. Exatamente. Falei Muito obrigado. certo? Moageira Bem-vindo, Irati. hein? Muito obrigado. Moageiro Irati. Vozes do Marketing faz parte da plataforma Encontros com o Futuro. É uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia e conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Andrei, conta pra gente o que faz a Moageira Irati, por favor. Legal. E o que significa esse nome? Bom, Moageira Irati, ela está em Irati. Irati é o nome da cidade, Tá? que fica a 150 quilômetros de Curitiba, no interior do estado. Uhum. É uma cidade muito pitoresca, 60 mil habitantes, uma população, o pessoal tinha muito ucraniano e polonês lá. Muito interessante. Então, a migração, e era uma cidade que lá atrás foi muito diversificada também de atividades agrícolas e também a extração de madeira. Tá. Então, naquela época, então, muita madeira no país inteiro, muito móvel no país inteiro, saiu daquela região. Ela está no centro-sul do Paraná. Sim. É E são uma região mais fria. ucranianos. Mais poloneses e Mais ucranianos também. Até do lado tem uma cidade chamada Prudentópolis, que tem mais ucranianos. Sim. Então, até De uma imigração, uma migração anterior. 1930, 40. 40, sim. O pessoal chegou muito, e chegou no Paraná e chegava via Paranaguá, né, e depois subia até ali o Planalto e ia até para o interior do estado. Pertinho de Ponta Grossa, que é uma cidade mais famosa, um pouquinho maior, uma cidade muito gostosa de viver e morar. E lá, né, na cidade, a Moageira se instalou há 76 anos atrás. Era um alemão que iniciou a operação de moagem de trigo lá. Então, por isso, Moageira, e aí por isso Irati, né, na cidade. Perfeito. Uhum. E naquela época, ele compravam trigo argentino, traziam para o interior do Paraná, moíam, faziam farinha e mandavam essa farinha para o Rio de Janeiro, nas padarias do Rio de Janeiro. Olha que chique. Então, era um mundo completamente diferente, né, do que temos hoje. E aí começou-se no Brasil, até 1992, os moinhos de trigo no país recebiam o trigo do governo. O governo comprava trigo, olha só, entregava para os moinhos, isso aqui em São Paulo, Rio, né, Salvador, o país inteiro, era essa a operação. O governo comprava trigo, entregava para os moinhos, dizia ao preço que os moinhos podiam vender a farinha e vendia para as padarias, evidentemente, e a padaria tinha o preço que o governo também determinava do pão. Então, era uma operação bastante quase estatal, vamos chamar assim. Bastante estatizado. E aí o Collor veio Sim. E determinou que não, cada um se vira, cada um compra o trigo que quiser, cada um vende para quem quiser, ao preço que quiser. Então, nessa época, teve uma grande transformação no mundo de moinhos. Aí a Moageira Irati, naquela época, assim também, o trigo está chegando da Argentina, eu mando para o Rio, tem que se reinventar. E naquele momento, aquela região toda, que já não era mais madeireira, de extração de madeira, começou a ir para o mundo, a parte agricultável, começaram a ir muito para o mundo de soja e milho. E aí as fazendas começaram a virar e tinha uma oportunidade na safra de inverno. Então poderia colocar mais uma variedade e começou a chegar o trigo. Então o trigo, nesta região do Centro-Sul, nós estamos falando de 90, 80, 90, começou a ter mais volume, né? E a Moageira começou a dizer o seguinte, poxa... Nacionalizou, então, o trigo. Nós precisamos ter trigo aqui também, porque senão não faz muito sentido, já que temos que ser... Aí, nem preciso dizer que antes disso a competitividade era uma outra conversa, né? Sim, então agora você tem que ser competitivo, você tem que achar cliente, você tem que achar mercado, tem que fazer o dinheiro com você mesmo, né? Não tem governo te auxiliando aqui. Então, nessa época, a Moageira começou a ajudar os produtores locais a encontrar trigos melhores, ou trigos ou variedades de trigo. Onde foi buscar isso? Junto à Embrapa, que é uma das maiores empresas brasileiras, né? Gente muito preparada. A Embrapa, então, já a gente entrevistou a presidente da Embrapa aqui, legal, nesse podcast. Que legal. A gente estava essa semana até com o Jorge Lemanski, que é o presidente da Embrapa Trigo, né? Sim,
E a Embrapa auxiliou muito a Mogeira à época para que os produtores pudessem ter trigos de boas variedades para rodar naquela região. Uhum. E aí se começou a se perceber que os trigos daquela região performavam melhor, né, que chegavam esses trigos para a Mogeira, performavam melhor para o mercado de biscoitos. E a Mogeira começou a fazer farinhas que iam para o setor de biscoitos. Tá. Então, por exemplo, Nestlé, Marilã, a gente vai para o mundo da Arcor, clientes que compravam farinhas para esse segmento, a Mogeira começou a fomentar trigo, moer o trigo como se ele tivesse a vocação dele, a gente fala muito disso. Não tem trigo ruim, tem trigo com a vocação errada. Se você pegar um trigo de biscoito e querer fazer pão, você não consegue. Se quiser pegar um trigo de biscoito e fazer o contrário, não dá. Macarrão grão duro é uma coisa, macarrão grão duro e macarrão normal tradicional é outra coisa. Então a gente fala muito disso. E aí que a gente começou a se fazer a Mogeira a ser especializada em trigos especiais e farinhas especiais para as aplicações. Focado. Então ela começou a crescer muito com esse direcionamento de que pudesse entender o que o produtor estava plantando, auxiliar o produtor e depois fazer essa ponta junto com o cliente. Então ela ficou reconhecida no mercado até hoje como uma empresa que opera muito bem na segregação de trigo e na entrega de farinhas com performances superiores. A gente começou a ir para esse mundo. Então não é um moinho de porte médio, comparando aos moinhos no país. Sim. A gente opera, então, muito para o segmento industrial, um pouco para o segmento de varejo, que a gente chama que são as farinhas que vão para a gôndola do supermercado. Sim. Né? Com qual marca? Com a marca Irati. Tá. E aí é muito mais regional, porque aí nós temos o produtor da região que está indo e vê o seu pacotinho de farinha também, que é o do trigo que saiu ali da sua região. Então, muito mais sentido tá ali para a gente. E aí a gente, há 6 anos atrás, criamos um projeto que chamava Trigo de Origem, que eu acho que é isso que tem até despontado muito no mundo e no mercado brasileiro. Quando isso? Há 6 anos atrás. E esse projeto é muito interessante, que é muito relevante, porque o pessoal no Brasil começou a buscar melhores formas de comer pão. E aí, onde você vai buscar isso? Ou na França, ou muito em São Francisco, na Califórnia, que é o mundo do sourdough clássico, né? E o pessoal saía aqui do Brasil, a quantidade de boulangeries ou de padarias inacreditável aqui em São Paulo. Tem em São Paulo, no Rio, né? Isso é um movimento absurdo. E aí o pessoal ia... Foi coisa da pandemia, né? A pandemia ajudou muito depois, Marcos. Ela já tinha começado. Tanto que nós chamamos de pão-demia. Porque depois da pandemia, aí virou todo mundo fazendo pão em casa, né? Sim. E eu moro em Pinheiros. Em Pinheiros é todo dia uma padaria nova, chique, dessas chiques. O pão com valor agregado maior, né? Sim, Só que depois que come um pão desse, você não quer voltar para os outros, né? O povo gosta, faz sucesso. Então, e o que o pessoal fazia? Fazia aula, treinava, ia fazer curso lá fora, e vinha para cá e não conseguia performar igual fazia os pães lá fora. Não conseguia ter o mesmo desempenho, porque não encontrava no Brasil farinhas que pudessem performar na mesma linha. E aí o que a gente fez? Nós temos o contato com a Embrapa, nós temos o contato com o produtor, nós conhecemos os padeiros, que a gente são nossos amigos, né? Vamos fazer o seguinte, todo mundo na mesma mesa, vamos parar de reclamar um do outro, que não tem semente para trigo, que não tem produtor bom, que não tem moinho bom. Vamos fazer que no Brasil possa provar que tem farinha boa, de qualidade também. Porque esse pessoal trazia farinha francesa e trazia farinha italiana para cá, para performar. E a gente falou, não, moçada, no país nós temos Embrapa, temos moinho de tecnologia, não devemos nada a ninguém, muito pelo contrário, até tecnologia temos superiores a muitos países. Produtor nem preciso dizer, é um espetáculo que a gente tem, só precisava botar tudo na mesma mesa e parar de um reclamar do outro. E aí a gente fez a conexão e esse projeto foi muito bonito. Foi a empresa que fez isso. Muito bonito, que a gente conseguiu juntar todo mundo e criamos farinhas para esse segmento. E aí hoje é um moinho de trigo, que geralmente o moinho de trigo opera muito mais regional. A gente vende em 23 estados brasileiros farinha para esse segmento de panificação artesanal de alta performance. Então, que história ótima. Essas padarias todas que estão rodando no Brasil todo, várias das que você deve conhecer por aqui, pode perguntar lá do Trigo de Origem, que tem um saquinho nosso junto lá, ajudando eles também a performar.
Depois veio o mundo Como de chama? croissant. É trigo de Trigo origem. de origem. Desculpe. E depois veio o croissant. Onde a gente vai hoje tem croissant bom, né? Também porque a gente Há ajudou. controvérsias. Não pode ser recheado, hein? Pelo amor de Deus. Vocês seguem o Paul Gabani, né? Sabe que, né? Sim, o sim. humorista francês. Não, o Paul a gente brinca com ele, porque ele, lógico que vem aqui. Ele mora aqui do lado. Ah, que legal. Ele é meu amigo. Fale para ele Eu vou falar. que a gente está cutucando bastante o mundo do croissant. É lógico que não pode fazer os recheios que a gente faz aqui, igual comida japonesa aqui no Brasil, a gente põe a gente gosta Nutella no sushi. Nutella né? no sushi. Mesma coisa, eu acho que o croissant. E aí, o que... Só que para gente... todo mundo saber do que a gente está falando aqui, né, você quer explicar quem é Paul Gabani? Sim, o Paul Gabani é um dos grandes humoristas. Eu, inclusive, estive no show dele lá em Curitiba. Sim. A turma adora porque ele é um francês, um francês aqui no Brasil. Que foi para o Paraná. E que brinca muito com o jeito da gente tratar as coisas, né? E ele traz muito um ponto do Brasil que é lá no ponto na França também, Sim, né? Então, exatamente. E aí ele reclamava da gente rechear os croissant, de modificar o croissant. E croissant, teoricamente, é só o croissant. Um bom croissant não precisa de mais nada. No máximo, uma geleia do lado. Manteiga até demais, se botar mais uma manteiga, porque ele já tem bastante, ele já é bem feito. E aí o Paul, eu não sei exatamente como, ele conseguiu fazer uma entrevista com o Macron, com o presidente da França, sobre croissant. E o Macron entrou na brincadeira, na maior e tal. E aí, o dia que eu conheci o Paul aqui, ele falou, a gente programou, eu falei, vamos falar semana que vem. Ele falou, semana que vem não posso, estou indo para a França para o encontro do Lula e do Macron. Já virou o cara do Macron. E ele sentado na mesa lá, tinha o nome dele, né, na mesa, aí ele filmou, mandou para a mãe e para o pai, olha aqui, eu estou aqui, né? Sim, é muito legal. Ele é muito divertido. Não, diga que será o nosso garoto propaganda de farinha brasileira para croissant. Vamos falar com ele. Vamos falar com ele. Ele vai gostar, ele vai gostar. Eu outro dia, eu estava numa dessas padarias e estava croissant original francês. Eu tirei uma foto e mandei para ele. E o Paul respondeu, orgulho. Porque o croissant precisa de uma boa manteiga e uma boa farinha. São as duas coisas. E quem nos ajudou muito a desenvolver isso é uma das maiores entidades no mundo da panificação, que é o Michel Suaz, que é um francês radicado na Califórnia. Ele foi para lá nos anos 80, para lá. Sim. Ele que ajudou a criar esse movimento do sourdough clássico. Tá. O que é o sourdough clássico? É esse pão de fermentação com alta hidratação, um período longo de fermentação, uma casca mais dura, mais escura. Então, o pessoal olhava no começo, pô, esse pão está queimado, né? Então, mas de um sabor espetacular, é um outro padrão de pão, né? E quando a gente lançou o projeto, que estávamos indo para esse lado, a gente convidamos Michel para vir ao Brasil, para que ele pudesse olhar o projeto e ver se fazia sentido o que a gente estava fazendo, porque a gente, no início, tem algumas ideias, mas não sabe se isso vai se concretizar. Quando o Michel veio, nós mostramos toda a operação, fizemos ele ir em todos os produtores, entendeu o moinho. Ele parou e falou assim, eu preciso pensar numa coisa, a história até muito legal que a gente tem, eu vou voltar, eu quero pensar numa coisa diferente, porque nós colocamos todos os padeiros para conversar com ele aqui, dos padeiros no Brasil, a turma toda para jantar com ele, conversar. E quando ele voltou, ele falou, o que eu vi no Brasil, uma paixão absurda pelo pão, o movimento que vocês estão fazendo agora aí é muito parecido com o movimento que eu vi nos anos 80 aqui nos Estados Unidos, que eu participei. Então, vocês podem montar uma filial da São Francisco Bacon Institute, que é a escola dele, podem montar no Brasil. Ele recebeu convites do mundo inteiro para montar a filial e ele nunca autorizou ninguém montar. E ele pediu para montar aqui no Brasil e pediu para que ele seria sócio, inclusive. Não é transferência de marca, ele falou, tô junto. A única coisa que eu gostaria é de que ela fosse em Curitiba, porque a gente estava perguntando para ele, vai ser em São Paulo ou Rio que você quer, né? E ele falou, não, eu quero que seja em Curitiba, porque eu quero que esteja perto do moinho. E eu gostaria muito que o moinho estivesse sócio da escola, porque foi o primeiro moinho que me abriu 100% de tudo, não tem caixa preta, não tem informação. E eu gostaria muito que os alunos também, quando fizessem cursos de panificação, também conhecesse mais sobre moagem, também conhecesse mais sobre o campo, como é que produz trigo. Então,
A gente tem muito orgulho também de dizer que há 4 anos atrás, a primeira escola, a primeira filial do São Francisco está aqui no Brasil agora. Como chama? São Francisco Baking Institute. É Que a principal maravilhoso. escola de panificação do mundo. Sim, está em Curitiba. Está em Curitiba, temos filial em Curitiba agora também. Então, para E quem produz tem, pão lá? produz Também? bastante pão, Sim. porque ela está junto também de uma operação que é o Luca Café, cafés especiais, que também é uma referência. E lá em Curitiba, nesse mesmo espaço, você tem a escola do Luca Cafés de baristas, os melhores baristas do Brasil são treinados lá, e os pães agora também especiais lá. Então, é uma coisa bem pitoresca, que é o seguinte, como é que você tem essas duas ótimas escolas no mesmo espaço? Sim, em Então, Curitiba, e em não em São Curitiba, Paulo, e não em São no Paulo, Rio. e não no Rio, né? Ah, Então, a gente está também super feliz que tem esse movimento bom do pão, do pão especial e do café especial, e caminhando muito também juntos, né? sim, A gente sim. vê hoje todos esses espaços que o pessoal tem uma régua muito alta. A turma nova que está vindo para o pão, a turma que estuda muito. Sim. Não, tem muitos advogados, engenheiros, ou a turma nova que está chegando, porque não era legal ser padeiro, né? Antigamente, né? Não, agora é chique. Agora é legal. É muito legal. Mas por quê? Porque eles transformaram isso numa profissão muito bacana e de muita técnica, e de muito estudo. Não é simplesmente dizer que chega lá. Não, é muito difícil fazer pão bom. Sim. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer o pão que esses meninos fazem. Sim. Pizza eu já brinco, mas um pão não consigo. É muito difícil, tá? Tem que ter uma mão muito boa, técnica muito boa, né? É uma profissão linda hoje. É muito bacana dizer que você vem para o mundo da panificação hoje. Então, Eu preciso te levar numa panificadora no Shopping Metrópolis, no centro de São Paulo. É uma pessoa só. É um cara que estudou na França e está lá sozinho e se fazendo... Muito disso. É muito hoje as padarias que tocam para a família, né? Então é ele, às vezes a esposa, alguém da família. Ou, nesse caso, sozinho. Ele faz tudo e vende, entrega. E inclusive, quando ele começou, ele era cozinheiro num restaurante próximo. Ele saía no break dele para almoço, jantar, ia lá e fazia pão. Hoje não, ele já só fica no pão. Não, e o que a gente fica muito contente é que esse movimento que... A gente já viu vários movimentos de alimentação no país acontecendo é meio que uma ondinha, e o pão veio para ficar. O pão voltou para as mesas. Voltou para as mesas. Um bom pão de qualidade. Então a panificação voltou de uma forma muito, muito bacana. Que legal essa história, André. Parabéns, viu? Sensacional essa história. Conta um pouco da sua carreira em marketing. Eu comecei no mundo, primeiro, mundo técnico, né? Dentro de Você é engenheiro, né? Eu fiz técnico em química, depois fui para o mundo de engenharia química, e aí entrei na área de pesquisa e desenvolvimento da Bung, que é a Bung hoje. Fiquei 25 anos na empresa, fiz de tudo. Olha só, mundo, aqui em São Paulo? Em São Paulo, no Rio Grande, e rodava nacionalmente também, né? Atendendo uma série de negócios. Até quando? Eu fiquei 2 períodos, eu fiquei 25 anos, quase 25 anos lá, em 2 períodos, e saí em 19 para ir para Moageira Irati. Foi a última pena minha. E lá toquei chocolate, toquei negócio de trigo, toquei óleos e gorduras, novos negócios, e lá sempre conectando. Primeiro entrei na área técnica e fui para aquele mundo que era um mundo de vendas técnicas, né? Você tinha alguém que você... Principalmente no mundo de farinha, de óleos e gorduras, você precisa entender muito do que você faz, muito do produto que você faz. Por exemplo, vai na Nestlé, você não vai vender a farinha sem entender a linha de biscoito deles, a linha de produto de biscoito que você está lá próximo. Então, caminhei muito para esse lado e aí comecei a conectar com o negócio, conectar com vendas também. E aí, quando você vai conectando com venda, com a área técnica também, você precisa entender como é que esse pessoal compra de você. Por que o nosso produto é diferente? Como é que se relaciona? E aí eu fui indo para o mundo do marketing, naturalmente também conectando e trazendo o primeiro marketing industrial, que era o jeito de como é que as companhias se conversam, né? Sim, o B2B. O B2B, muito B2B forte. industrial. Industrial. Então eu estudei muito para esse lado, fui caminhando para entender como é que as companhias se relacionavam, as pessoas, o entendimento, né, que é um mercado mais institucional, como é que a gente se comunica para esse lado. Depois eu comecei a migrar para o mundo de food service, que aí já é um B2B parecido, mas que você vai se comunicar com padaria, você vai se comunicar com supermercados, você vai se comunicar com operadores que vão estar usando o teu produto para alguma outra aplicação.
E depois, agora, na última fase da vida, eu tenho ido cada vez mais próximo também do consumidor, né? Então, chegando via farinhas para o mercado doméstico. E esse projeto Origem, ele é um B2B, mas ao pouco também nós estamos chegando nas pessoas, né, nesse entendimento. Então, eu fui caminhando também o marketing para isso. Então, quando eu olho hoje um pouquinho o marketing na minha carreira, começa lá no marketing industrial e eu já estou chegando no marketing já mais o marketing humano contra humano agora, né? Sim, então, sim. Você está chegando no B2C. Bem mais próximo, né? O Andrei, se você pudesse dar um conselho para os estudantes de marketing na SPM, qual conselho você daria? Eu acho que quando o marketing hoje mergulha muito em todos os assuntos possíveis, tudo, esteja conectado com tudo. Esses dias eu estava tirando uma ideia de embalagem de sabonete para farinha de trigo. Tem nada a ver. Você viu a embalagem de um sabonete e falou, isso funciona. Essa cor conversa com o que nós queremos, a textura conversa com o que a gente quer passar. Eu acho que está muito aberto para tudo, não é focar muito num único segmento e jamais copie alguém. Jamais copie alguém. Se você não é autêntico, senão você não constrói uma história verdadeira. Então esteja conectado. E o copiar é não copiar uma boa ideia, mas entenda aquela ideia, como é que o conceito dela foi feito e faça naquele projeto que você está inserido. Aí você será autêntico e aí não tem ninguém para copiar você. Andrei, muito obrigado. Sensacional. Obrigado. Parabéns. Obrigado.